E aí galera, tudo bem com vocês? Conforme prometido, vou fazer agora aquele vídeo com jogadores que eu entendo que devem ou não continuar no Cruzeiro para 2019. Gostaria de deixar bem claro que apesar do nome ser lista de dispensa, eu não sugiro que nenhum jogador seja dispensado, porque dispensar jogador é sempre burrice, já que a dispensa envolve você pagar o salário dele até o fim do vínculo. Então os jogadores que eu vou colocar que não acho uma boa ideia ficarem para o ano que vem, o Cruzeiro tem que tentar negociar, emprestar, enfim, dar um rumo na carreira do cara, mas não é exatamente dispensar, ok? Mas antes de ir aos nomes, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para você também fazer a sua lista de dispensa, já que eu vou fazer a minha aqui, mas é só uma sugestão, você também faz a sua, já que a graça do negócio é a gente discutir. Esse daqui é o elenco do Cruzeiro nesse momento, composto por 31 jogadores. São aqui 4 goleiros, Fábio, Rafael, Vitor Eudes, Gabriel Brazão, 5 zagueiros, Murilo, Léo, Manuel, Dedé, Kaká, 2 laterais direitos, Edilson e Ezequiel, 3 esquerdos, Egídio, Marcelo Hermes, Patrick Bray, 5 volantes, digamos assim, Romero, Henrique, Ariel, Lucas Silva e Ederson. Aqui nós temos vários meias, eu acho que são 8 aqui, David, Arrascaeta, Mancoejo, Thiago Neves, Rafael Sobis, Bruno Silva, Robinho e Rafinha, e 4 atacantes, Raniel, Barcos, Fred e Sassá. Eu botei todo mundo nessa metade do campo, porque os jogadores que eu acho que devem sair, eu vou jogar para metade de cá para ficar mais fácil compreender, beleza? Começando pelo gol. Fábio, Rafael, Vitor Eudes, Gabriel Brazão. Estamos muito bem servidos aqui, temos 2 dos melhores goleiros do futebol brasileiro, Fábio e Rafael, excepcionais jogadores. Temos Vitor Eudes, que é goleiro do Sub-20, e o Brazão também. Então eu entendo que estamos muito bem servidos, não precisamos ter nenhuma preocupação com relação a goleiros, até porque o Fábio, apesar da idade avançada, está jogando muito bem e parece não ter interesse nenhum em aposentar por agora. Indo agora para os zagueiros, temos aí Dedé e Léo como incontestáveis, a gente pode considerar assim. Eu acho que o Kaká é um cara muito promissor e certamente vai ficar no Cruzeiro, é um jogador que a gente precisa dar mais oportunidades no ano que vem. E aí entra a situação de Manuel e de Murilo, 2 zagueiros que definitivamente estiveram aquém do rendimento ideal nessa temporada. Eu vou passar eles para cá porque são jogadores que a gente pode discutir a situação um pouco mais. Na lateral direita nós temos Edilson e Ezequiel. Edilson creio que não tem nenhuma possibilidade de deixar o Cruzeiro, é um jogador consistente, tem mais 2 anos de contrato. Já o Ezequiel acho que não temos muito a discutir sobre. Na lateral esquerda, Egídio, Marcelo Hermes e Patrick Bray. O Marcelo Hermes definitivamente acho que não dá mais. E o Patrick Bray eu vou puxar para cá porque a gente tem que discutir um pouco sobre ele. Entre os volantes, Romero e Henrique, garantidos vão continuar. O Henrique foi muito criticado durante boa parte da temporada e mais uma vez cresceu muito de rendimento na reta final. Lucas Silva certamente fica pelo menos até o meio do ano. No caso de Ederson e de Ariel Cabral, eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho sobre esses 2 jovens aqui. Sobre meio atacantes, David, vamos ter que conversar um pouco. Arrascaeta, garantido que fica. Mancoejo, precisamos conversar muito. Thiago Neves, eu acho que também temos que discutir um pouco a situação dele. Sobis é outro jogador que também está em xeque, assim como Bruno Silva. Robinho, para mim garantido que fica pro ano que vem, e o Rafinha, eu acho que também tá garantido que fica, apesar de já ter uma idade avançada, não ser um jogador brilhante, ele foi muito importante na conquista do título da Copa do Brasil e eu não imagino ele deixando o Cruzeiro de forma nenhuma, até porque nada leva a crer que o Mano Menezes vai sair do Cruzeiro e o Mano confia muito no Rafinha. Com relação aos atacantes, o único que eu realmente não vejo nenhuma possibilidade de deixar o Cruzeiro é o Raniel, tá? Hernan Barcos e Sassá eu acho que tem hipótese, e o Fred eu achava até agora que não tinha nenhuma chance de sair, mas parece que tá rolando um suposto interesse de um clube chinês na contratação dele, vai saber se é verdade ou não, então a gente pode discutir também um pouco sobre o camisa 9. Por que eu fiz essa pequena divisão? É para mostrar que dos 31 jogadores, desse lado aqui ficaram 16, vocês podem contar inclusive, e aqui 15 jogadores que eu entendo que a gente pode discutir a manutenção deles ou não no Cruzeiro. Vamos falar então por setor agora. Manuel e Murilo. Eu acho que os 2 zagueiros são bons. Tanto o Manuel quanto o Murilo são jogadores que eu gosto, acho que tem bons recursos técnicos. Não ficam devendo aí para os melhores zagueiros do futebol brasileiro, tirando caras totalmente acima da média como o Dedé. Tanto o Manuel quanto o Murilo já foram titulares do Cruzeiro um dia. Os 2 têm contrato longo com o clube e no caso do Murilo tem o fato de que ele já chamou interesse de vários clubes europeus. Então a menos que haja uma grande proposta pelo Murilo, eu não pensaria em negociá-lo, tá? Eu manteria ele no elenco, é um bom zagueiro,
teve alguns momentos ruins na temporada, ele é meio zicado, né, para fazer gol. No caso do Manuel, é um jogador que eu também manteria, eu acho o Manuel muito bom zagueiro. No entanto, se viesse uma boa proposta, como já houve algumas vezes sondagem até do futebol europeu, especialmente do Besiktas, eu acho que a gente poderia até pensar em abrir mão do Manuel, porque é um jogador que ganha um salário muito alto, não fez uma boa temporada em 2018 e jogou pouco. Então, na minha avaliação, se vem uma boa proposta, podemos abrir mão do zagueiro Manuel, mesmo eu gostando muito do futebol dele. Lateral direito, Ezequiel. Não tem como defender, o Ezequiel já foi um jogador muito útil, mas nessa temporada a produção dele caiu bastante, né? E convenhamos, o Ezequiel tá entrando agora no seu último ano de contrato, o vínculo dele é até agosto de 2019. Eu acho que o Cruzeiro deve negociá-lo agora nessa janela de janeiro para que ele procure outro clube para jogar, até porque o desgaste que ele tem com a torcida do Cruzeiro já é muito grande, embora eu reconheça que o Ezequiel já nos ajudou, inclusive muito na campanha da Copa do Brasil 2017. Então, mesmo reconhecendo que Ezequiel é bi e o nosso rival não, eu acho que não dá para mantê-lo aqui no Cruzeiro para 2019. Lateral esquerda, a situação do Marcelo Hermes é fácil porque ele pertence ao Benfica e o contrato está acabando agora em dezembro. Não faz sentido nenhum manter o Hermes no Cruzeiro, eu acho que definitivamente não fez uma boa temporada, não conseguiu ser o reserva seguro que a gente esperava para o Egídio e pode seguir seu caminho lá de volta ao futebol português ou aonde o Benfica resolver enfiar ele no próximo ano. Já com relação ao Patrick Bray, eu acho que ele precisa ter oportunidades nessa reta final de ano para ver se pode ser o reserva imediato do Egídio. De momento, pelo pouco que vi, eu acho que ele tem talento suficiente para isso, mas fica a observação que ele precisa ser mais experimentado. Com relação a volantes, nós temos Ederson e Ariel Cabral. O Ederson é muito garoto, né? Ele é um jovem, não tem nem 20 anos ainda, então o Ederson fica no elenco, eu acho que ele até pode servir às vezes para o time sub-20 e precisa ter mais oportunidades para ver se justifica ficar no Cruzeiro ou se volta para o Desportivo Brasil, já que o Ederson está no Cruzeiro emprestado com o valor fixado para a contratação em definitivo. Sobre Ariel Cabral, eu realmente não vejo nenhuma chance do Ariel sair, mas eu acho que é um jogador que a gente deveria discutir, porque se aparece uma boa proposta, alguém interessado, até mesmo para fazer alguma troca por um jogador que a gente precise, daria para pensar em negociar o Ariel. Eu acho que ele é um bom volante e realmente não vejo nenhuma chance dele deixar o clube, porque caso vocês não lembrem, esse rapazinho Lucas Silva só tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano. E como o nosso treinador confia muito no futebol do Ariel, prova aí na final da Copa do Brasil que ele jogou bem, eu acho que se pinta uma proposta a gente poderia até abrir mão do Ariel, mas eu realmente não vejo nenhuma possibilidade dele deixar o clube, por isso eu vou voltar ele aqui para o time. Agora falando dos meias, né? Aqui nós temos 5 opções: Bruno Silva, Rafael Sobis, Thiago Neves, Mancoejo e David. No caso do David, eu acho que a gente precisa dar mais um voto de confiança para esse rapaz. Ele ficou muito tempo com problemas de lesão, tá voltando a mostrar sua velocidade, recuperar confiança no próprio futebol, porque as 2 lesões que ele teve realmente atrapalharam demais a chegada dele ao Cruzeiro. E eu entendo que no mercado a gente não vai achar um meia esquerda para ser opção ao Arrascaeta melhor do que o David é. E entendo que ele, com uma boa pré-temporada, pegando o ritmo de jogo, pode ser um jogador muito importante para o Cruzeiro em 2019. Eu manteria David no elenco. Com relação a Thiago Neves, aqui é uma situação parecida com a do próprio Ariel Cabral. Eu não vejo hipótese do Thiago sair porque ele é um jogador caro, um jogador muito importante, e para tirar ele do Cruzeiro eu acho que seria só um clube do exterior, por exemplo, se o Al Hilal faz uma nova investida. Sou muito grato ao Thiago Neves por ter nos ajudado muito nesses 2 anos, nesses 2 títulos da Copa do Brasil, mas a verdade é que a temporada 2018 do Thiago Neves, apesar dele ser o nosso artilheiro no ano, é extremamente conturbada. O nível dele caiu muito de 2017 para 2018. Se a gente olha a participação em gols, no ano passado ele fez 17 gols, esse ano ele está com 12, salvo engano. A queda não é tão grande, mas se ano passado ele deu 14 assistências, esse ano ele deu 2. Então eu acho que pelo salário que ele tem e por todo o custo que Thiago Neves envolve, o Cruzeiro tem que pensar muito bem se vai continuar montando um time que depende tanto do talento dele, tá? Eu gosto do Thiago Neves, é um cara foda, mas é um cara que custa muito, então o time tem que pensar com a cabeça. Porém, como eu não vejo ninguém fazendo proposta para tirá-lo do Cruzeiro, vamos voltar ele pro elenco, que ele certamente fica para o ano que vem.
Com relação a Bruno Silva, Rafael Sobis e Mancoejo, esses três eu acho que não devem continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. O Bruno Silva se mostrou útil aí ao Cruzeiro, marcou até um gol importante numa vitória contra o Santos no Campeonato Brasileiro, é um cara que mostra determinação, é um cara raçudo, mas eu acho que se existe um momento para a gente usar o Bruno Silva como moeda de troca, é agora, porque a tendência dele, se continuar mais um ano no Cruzeiro, é apenas se desvalorizar mais. Hoje ele é um jogador bem valorizado no mercado, é um jogador que não fez uma boa temporada aqui, mas a boa temporada que ele fez no Botafogo ainda está na lembrança de todo mundo. Então eu vejo o Bruno como uma boa moeda de troca, acho que o Cruzeiro deveria usar isso para tentar uma negociação, tentar reforçar o elenco e também para o Bruno Silva jogar em um clube que tenha um pouco mais a ver com o estilo dele, já que é um jogador que realmente mostrou que para o Cruzeiro falta um pouquinho de técnica para cair nas graças da torcida. No caso do Rafael Sobis, técnica não falta de forma nenhuma. Ele é um jogador muito técnico, é um cara que tem qualidade, muito de grupo, parece ser uma pessoa do caralho, mas fato é, a temporada do Sobis não é boa, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, ele não fez uma boa temporada, teve problemas de lesão, e assim como falei do Bruno Silva, eu acho que o Sobis é uma excelente moeda de troca, é um jogador que com certeza consegue arrumar um outro clube grande, e como ele tá no último ano de contrato do Cruzeiro, se a gente consegue botar o Sobis em outro clube e trazer um bom jogador, talvez a gente resolva o nosso problema, que precisa de jogadores, por exemplo, de mais velocidade pelas pontas, e resolva também o problema do Sobis, que nessa altura da carreira o maluco certamente quer jogar de forma mais regular. E eu acho que o Sobis caberia bem em pelo menos uma meia dúzia de clubes grandes aqui do Brasil. Então eu tentaria uma negociação. Acho que o problema dele não é falta de talento de forma alguma, mas com o desgaste, com o salário alto e com tudo que ele também envolve, a gente poderia pensar em mudanças para a próxima temporada. No caso do Mancoejo, é um jogador que eu acho que ele simplesmente não se encaixa no esquema tático do Cruzeiro. Ele não é um volante, ele não é um meia esquerda, ele não é um meia direita, ele não é um camisa 10, então acaba que o Mancoejo quebra o galho em todas, mas não é realmente bom em nenhuma. É outro cara que certamente pode ser mais útil em outros clubes e por isso mesmo eu tentaria negociá-lo. Acho que também é um jogador bem valorizado no mercado, que a gente pode tentar envolver em alguma negociação ou até pegar uma moeda nele, que no caso seria melhor ainda. Com relação a atacantes, aqui nós temos Sassá, temos Fred, temos Barcos. Já foi noticiado que o Fluminense tem interesse na contratação do Sassá pro ano que vem, mas eu gosto muito do futebol do Sassá, eu não queria que ele deixasse o Cruzeiro. E como a gente sabe que o Fluminense não tem grana para tirar o Sassá do Cruzeiro, é um clube que tá até numa situação financeira pior que a nossa, eu realmente não vejo muitas chances do nosso atacante louco que dá soco na cara dos outros sair. O Fred tem contrato até o fim de 2020, o Barcos tem contrato até o meio do ano que vem. Ambos têm sua importância e eu já falei várias vezes que acho que o Fred é o melhor desses 4 atacantes e eu acho que o Fred vai ficar no Cruzeiro. Realmente não acho que o Cruzeiro comprou a briga que comprou, com multa pro Atlético, esse rolo todo que teve, para não usar o Fred. E agora que ele tá plenamente recuperado da lesão, eu espero que ele tenha uma sequência, que ele possa jogar pelo Cruzeiro e justificar o investimento que foi feito, porque talento desses 4 aqui eu não tenho nenhuma dúvida que o Fred é o que tem mais. E com relação ao Pirata Hernan Barcos, é um jogador que já tá numa idade avançada e é muito improvável a gente imaginar que esse cara vai ter uma grande proposta. Acho que todos temos que ser muito gratos pelo que ele fez nessa reta final de Copa do Brasil, sendo decisivo nas semifinais contra o Palmeiras e até na final também, né? Ele que bate a bola na trave, que gera o gol do Robinho lá na Arena Corinthians. Então, para ser bem sincero, eu tô achando muito improvável que qualquer um dos 4 atacantes saia. E acho que todos podem ser úteis. Aí a gente abre uma hipótese com relação a esse rapaz aqui, o Raniel, porque ele tem formação como meia atacante. Então o Raniel poderia ser uma forma do Cruzeiro achar um jogador já dentro do elenco para ser esse meia atacante, esse homem de lado de campo que tanto fez falta durante a temporada. E se a gente tem Raniel como um homem de lado, readaptado ao setor, tendo Fred, Barcos e Sassá como opções para camisa 9, eu acho que a gente está muito bem servido aqui. Eu fiz bem poucas mexidas no fim das contas, né? Eu só coloquei aqui 6 jogadores que eu entendo que realmente não devem continuar no Cruzeiro pro ano que vem, embora eu só enxergue a situação de 2 deles como definitiva, tá? Que jogadores que realmente não dá para ficar, que é o caso do Ezequiel e do Marcelo Hermes. Esses 2 eu acho que não dá para 2019. Agora, Manuel, Bruno Silva, Sobis e Mancoejo, dependendo do que o mercado oferece ou dependendo do que o mercado não oferece, pode ser que fiquem no time pro ano que vem e eu não acho que são jogadores que vão comprometer tanto assim, já que eles têm qualidade técnica para jogar no Cruzeiro e já provaram isso. Mas para finalizar, eu lembro que essa situação, pelo menos para mim, ela não é definitiva, até porque faltam 9 jogos aí de Campeonato Brasileiro e, por exemplo,
O que o Barcos fez nas partidas finais aí da Copa do Brasil fez ele voltar aqui pro time, porque até antes dos jogos contra o Palmeiras ele certamente estaria por aqui. Então, por mais que a gente discuta, a gente sabe que o rendimento do jogador sempre pode mudar a nossa opinião. E agora que eu deixei a minha lista de dispensa aí, entre aspas, para a próxima temporada, eu gostaria que você deixasse a sua aí nos comentários também. Se você concorda com esses nomes, discorda, se acrescentaria outros, porque é sempre uma opção. Não vou falar agora sobre contratações, porque o vídeo já tá muito grande, mas certamente nós vamos precisar aí de opções para as duas laterais. Um zagueiro aqui, que eu acho inclusive que já pertence ao Cruzeiro, volante que eu acho que a gente pode achar na base, mais um atacante de lado que eu acho que na base também a gente vai ter, e trazer um meia para jogar no time reserva. Eu já tenho até uma ideia sobre o nome, vai ter olheiro sobre ele nos próximos dias, mas já adianto que na minha cabeça, pelo menos, o Cruzeiro não tem que trazer nenhum jogador de expressão, nenhum grande jogador. Nós já temos um elenco suficientemente experiente e cascudo, e o que a gente precisa fazer para melhorar esse time para 2019 é um pouco mais de velocidade, um pouco mais de juventude, mas isso fica para um próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e, óbvio, deixa você também a sua lista de dispensa para 2019, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!